Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao 947 de hoje, 947, porque começa aproximadamente às 9h47 da manhã. Eu sou a Patrícia Zillig e você está aqui nesse canal, onde nós falamos para professores de yoga, seja iniciantes, experientes, professor de yoga em formação profissional ou até estudantes de yoga que queiram chegar ao Yoga 5K, isso é, ganhar mais de R$ 5.000 por mês com aulas de yoga. Durante o processo de imersão do professor de Yoga 5K, falamos sobre várias coisas, mas uma coisa muito importante foi falar sobre cada passo que você precisa para chegar no Yoga 5K. Eu mostrei ali várias etapas de atividade por atividade que você precisa para desempenhar bem cada passo para você chegar no Yoga 5K. Nessas atividades, é importante você olhar cada uma delas. Se você participou da imersão, você sabe ali, você deve ter baixado o e-book, que tinha o e-book Professor de Yoga 5K, imersão Professor de Yoga 5K. Nesse e-book eu coloquei o passo a passo. E nessas atividades, tem várias atividades ali listadas, como, por exemplo, você configurar a bio do seu Instagram como se fosse um site. Você não precisa investir grana em site. Isso que é legal, sabe? Tem coisas que, às vezes, podem parecer intuitivas. Só que hoje, existe, por exemplo, vou dar por exemplo, uma visão de alguma coisa que às vezes a gente acha que precisa investir, mas não tem, que é um passo bem importante de como você chegar no 5K, porque é o seguinte, é muito importante que você saiba se divulgar. Uma das grandes reclamações e grandes problemas que impactam você, uma pedra no seu caminho que impacta você de chegar no seu Yoga 5K é a questão de como você divulgar o seu trabalho, como divulgar as aulas. E muitas vezes a gente acha que, mas eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro para imprimir um monte de flyers bonitos, que eu não tenho dinheiro para fazer um designer incrível, pagar alguém para fazer isso, não tenho dinheiro para fazer um site bonito, porque isso vai uma grana, olha só, investir em site é algo que você fica mais ou menos, eu sei porque a minha empresa, né, ela trabalha muito com isso, tem profissionais que atuam com isso. Então, para você ter uma ideia, para você criar uma identidade visual, vamos trabalhar do básico, tá? Para você criar uma identidade visual, uma pessoa que é designer, uma pessoa que cria identidade visual, ela não vai cobrar menos de R$ 2.000 para fazer uma identidade visual completa, com cores primárias, secundárias, um monte de coisa aí, boladona, fonte e tal. Mas tem como você fazer isso com o valor, com investimento zero, usando o seu tempo. E é algumas coisas que você pode fazer, que você não precisa investir tanto dinheiro para fazer. Outro exemplo, o site. Você vai falar, putz, mas é caro o site, né? Você pode investir de R$ 2.000 a R$ 5.000 num site. E é importante que você tenha divulgação. E aí você mesma fazer seu site? Pode. Mas também vai levar muito tempo se você não for uma pessoa de TI. Eu tenho uma pessoa de TI na minha empresa. Mas, para quem não tem, ou quem nunca teve familiaridade, ou nunca aprendeu sobre isso, vai levar muito tempo para você fazer um site e pode ser que não fique tão bom. E vai tomar tempo de coisas que são muito importantes, ao invés de poder estar prospectando. Então, existe uma maneira de você usar o seu Instagram como se fosse o seu site. Instagram, a maior parte das funcionalidades, por enquanto, pelo menos, são gratuitas. É lógico, para você panfletar, que eu gosto de usar muito esse termo, panfletar virtualmente, é através de anúncio. Aí você tem que investir. Mas se não for através de anúncio, é gratuito. Então, você consegue criar o seu próprio site usando o seu Instagram. Então, são coisas que você pode fazer que vão te ajudar a divulgar o seu trabalho, divulgar suas aulas. Não só as aulas, quando eu digo, é a transformação que as suas aulas geram para as pessoas. E a partir dali, você vai conseguir ter mais alunos e vai conseguir chegar ao Yoga 5K, tá? Então, veja que são caminhos. Nem sempre aquele caminho que a gente acredita ser o principal, ou que tem que ser aquele único caminho, é o único. Existem caminhos mais alternativos, e esses caminhos eu mostro também dentro do programa, e esses caminhos eu também falo dentro daquela estrutura que eu apresentei na imersão do passo a passo, que foi apresentado na aula 3. Então, eu falo sobre esse passo a passo. É importante, então, você dar uma olhada, sabe? Muitas vezes a gente fica assim, né? Precisa criar site. Existem outras maneiras. Precisa contratar um designer para fazer toda a parte da sua marca, né? Então a gente fica aqui. Existe outra maneira, que você não vai despender R$ 2.000 para pagar um designer, nem despender de 2 a 5 para fazer um site, dependendo do que você vai colocar no site. Tem como você usar as redes sociais ao seu favor para que a sua rede social praticamente seja um site, sabe? Tem como fazer isso. Então veja que tem alternativas mais vantajosas para quem está começando. Lógico, se você tem investimento de dinheiro,
Você pode fazer isso? Pode. Vai economizar um tempo? Vai. Mas não precisa, né? Você não precisa ter dinheiro para começar a investir em você como negócio para conquistar o seu Yoga 5K. Porque muitas pessoas se preocupam muito. Paty, como é que eu vou conseguir divulgar o meu trabalho se eu não tenho dinheiro para fazer um flyer que seja? Você não precisa fazer flyer. Você não precisa imprimir flyer e sair entregando flyer por aí. Tem outras maneiras de você fazer isso, mesmo com pouco. E é até um exemplo que eu dei. E é o seguinte, se você tem muito dinheiro, nem sempre é positivo nesse momento de aprendizado, que é o aprendizado mais básico. Se você tem muito dinheiro e você é uma pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo de uma que eu falei sobre a Ferrari. Se você tem muito dinheiro, vai lá e compra uma Ferrari, mas você não sabe dirigir, não adianta nada. Agora, se você sabe dirigir, ótimo, a Ferrari vai te levar mais rápido para os lugares, você vai curtir mais a experiência. Agora, se você não sabe, não adianta. É a mesma coisa, você está no processo de aprendizagem. Investir R$1.000 por mês em anúncio, então, você está no processo de aprendizagem. Nós trabalhamos uma coisa em marketing digital, que é um conceito muito, muito interessante, que é montinho, montão. O que é montinho, montão, Paty? É o seguinte, você tem um montinho de dinheiro, seja ele, por exemplo, R$10, R$20, R$30 por semana. Então, você tem R$30. Você vai pegar aqueles R$30 e vai aprender como fazer anúncio. E aí, você vai investir aqueles R$30 nos seus anúncios. Você vai começar a ter retorno de gente procurando pelas suas aulas. Só que você já vai saber como ter feito a toda a parte de definições do seu negócio. Lembra que antes de você sair prospectando, é interessante que você faça as definições. Aonde você vai prospectar? Quem, quais são os comportamentos, desejos, qual é o seu subnicho, a transformação. Quando você faz isso, você vai usar aquele, nem que seja R$30 de anúncio, direcionados para aquilo que você quer. Porque você vai colocar para o Facebook, por exemplo, que é mais fácil de começar que o Google, tá? O Google é mais complexo. R$30 você vai colocar ali no Face. É a mesma ferramenta, usa para divulgar no Face e no Instagram, tá? Usa para as duas. Aí você fez ali aquela ferramenta, colocou os R$30. Mas esses R$30 você vai saber, vai conseguir definir para quem você quer anunciar, qual que é o comportamento, onde estão essas pessoas, qual que é a faixa etária, se é homem, se é mulher, quais são os interesses, um monte de coisa você vai saber dessas pessoas, então aqueles R$30 vai ser mais eficiente. Vou dar um exemplo. Se você dá R$30 na mão de uma pessoa, fala o seguinte, olha, eu quero que você vá naquela feira comprar melancia. Então, com esses R$30, você vai direto naquela banca. Eu quero que você vá naquela banca do fulano tem melancia. Então, vai lá e pode comprar. A pessoa vai pegar os R$30 e vai comprar todos os R$30 de melancia do jeito que você queria. Agora, se você entrega para a pessoa, olha, toma R$30, pode comprar fruta. Aí uma criança vai chegar com um abacate, um tomate, talvez uma laranja, sendo que você queria melancia. Você entende a diferença? É o que você faz quando você não sabe quem é o seu público. Então, quando você sabe quem é o seu público, você vai otimizar mais aquele dinheiro. Aqueles R$30 vão ser mais bem utilizados. Então, você usou R$30, bem utilizados, fazendo as definições lá da fase de preparação. Trouxe mais pessoas para você. Você vai fazer aquela conversa de prospecção alinhada. Lembra? Um script de frase a frase, fazendo com que a pessoa venda suas aulas antes de você vender para ela. Fez isso. Aquela pessoa provavelmente você vai aumentar o seu poder de conversão, de fazer com que ela se transforme em aluna. Ela se transformou em aluna, entrou dinheiro para você. Tá, aí agora que entrou aluno, ao invés de R$30, eu posso investir 60. Então você vai lá, faz a mesma coisa, investe 60. Agora pode voltar 2 alunos. Aí voltaram 2 alunos, fala, agora eu vou investir 90. Investir 90, vão voltar 3 ou 4. Não necessariamente a conta dessa maneira, tá? Tem uma série de variáveis envolvidas, inclusive Black Friday. Tem várias coisas envolvidas em questão de anúncio. Então, entendeu a diferença? Você vai investir um pouquinho, tem um pouco de resultado. Legal, teve resultado, tira um pouquinho desse resultado, vou investir mais, vou ter mais resultado. Isso chama montinho, montão, que é uma técnica que nós usamos muito em marketing digital. Então, não é necessário você ter muito dinheiro para começar a buscar o seu Yoga 5K, a buscar os seus alunos. Mas o mais importante é essas definições, que é a base da preparação, estarem muito bem estabelecidas. Se elas não estiverem estabelecidas, você vai perder dinheiro.
É a mesma coisa se você dá dinheiro para o menino, pensando em melancia e sem falar o que ele tem que buscar, nem aonde ele vai te trazer laranja, banana, maçã, caqui, tomate, entendeu? E uma quantidade de cada um, sendo que você precisava de um monte de melancia para fazer o suco. Você entende a diferença? Então, o Facebook, ele funciona assim. Ele é esse menino que vai buscar a melancia para você. Só que você tem que direcionar o menino, tem que orientar o rapaz. Então, como é que você orienta o rapaz do Facebook? Você vai orientar dando para ele ali as informações sobre o seu público, sobre o seu avatar, que é uma maneira mais refinada ainda de olhar o seu público. Então, veja que, às vezes, o caminho ele é muito mais simples do que a gente imagina. Muitas vezes, a gente imagina que vai ser uma coisa muito complexa, que você vai ter que investir rios de dinheiro em anúncio para você entrar no online, porque o online ele é o poder. Por que o online é o poder? Gente, a procura por yoga cresceu muito nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia, tá? No início da pandemia. Muita gente buscou por yoga, por tapetes de yoga. A gente viu ali 50% a mais pela palavra yoga, teve nas redes de pesquisa, 735 a mais pelo conjunto de palavras tapetes de yoga. As pessoas querem fazer yoga, estão fazendo mais yoga, principalmente pela primeira vez. E teve um aumento muito absurdo na quantidade de pessoas que estão comprando cursos online pela primeira vez na vida. Eu até tenho os números aqui, a gente tem um aumento muito grande. Olha só, 5 milhões de pessoas compraram cursos pela primeira vez no Brasil. Essa informação é do Hotmart. O Hotmart é a maior plataforma de cursos do mundo. Porque muitas pessoas falaram, pô, Paty, mas esse curso agora, essa turma nova tá com mais coisa, tá? Porque as pessoas me pediram. Muitas pessoas vêm para mim e não tem formação profissional em yoga. Nessa turma vai ter um módulo que eu chamo de módulo zero, que é o módulo zero, que é um programa básico de formação em professores de yoga, que você vai poder ministrar aula para adultos saudáveis, tá? Então, esse primeiro módulo para adultos saudáveis, que é uma maneira segura de você começar e já aplicar tudo que você vai conhecer. As pessoas que não têm conhecimento técnico e filosófico vão poder entrar no módulo zero e fazer essa formação do módulo zero. Mas eu já fiz formação em yoga. Posso fazer o módulo zero também? Pode. Conhecimento nunca é demais. Então, se você quiser fazer o módulo zero também, que é o módulo base, pode fazer. Então, por isso que também uma das coisas que foi colocada na turma anterior, que entrou nessa turma também, foi o curso de comunicação e expressividade da fonoaudióloga Sandra Murad Quintero. Ela é fonoaudióloga há mais de 30 anos e ela pratica yoga também há mais de 30 anos. Ela foi minha colega de turma e depois chegou a fazer aula comigo depois que eu me formei. Então, ela fez aulas com muitos professores. E ela fez formação profissional, tá, gente? Se um dia vocês entrarem no programa VIP e quiserem bater um papo com a Sandra, ela fez formação profissional para professoras de yoga. Só que ela optou por continuar sendo fonoaudióloga, mas ela fez a formação para ter acesso a dados mais profundos, a técnicas mais profundas. Então, ela sabe exatamente quais são os principais erros e acertos de um professor. Não só professor, na vida, tá? Então, vai ser avaliada várias coisas de comunicação, verbal, não verbal, o seu corpo fala o tempo todo. E tem muito exercício. Na aula passada da turma que tá rolando agora, nós tivemos muita coisa prática, exercícios de aquecimento vocal, exercícios de desaquecimento vocal. Quais são os alimentos que você não deve consumir antes de falar muito, antes de uma aula? Quais são bons? Quais são os mitos? Será que é bom pastilha para garganta? Será que é bom chazinho? Tudo isso ela fala de uma maneira muito prática e legal. Então, olha, tá ficando cada vez mais legal. Eu mesma tô aprendendo um monte com a Sandra. Então, o que eu indico para quem quer melhorar a comunicação? A primeira coisa é você saber com quem você quer falar. Então, é se preparar. A fase da preparação é a fase primordial. A comunicação, ela tem um impacto muito grande com quem você vai falar. Então, se você pensar, eu vou me comunicar, mas com quem que eu vou me comunicar? Independente se essa comunicação vai ser verbal, se essa comunicação vai ser escrita, se vai ser via vídeo, se vai ser com prospect, se vai ser com sala de aula, o importante é para quem você vai direcionar essa comunicação. Se você souber para quem você vai direcionar essa comunicação, perfeito. Eu não sei se é nesse conceito, se você está perguntando se você quer melhorar a sua comunicação para conseguir alunos ou em sala de aula, que são conceitos diferentes, tá? Comunicação não é simples, é um desafio grande, é uma coisa que eu sempre falei e que a Sandra, ela sempre fortalece muito. Comunicação é técnica. É possível sim uma pessoa que é totalmente introvertida, tímida, ser um excelente comunicador? Ou você acha que todos os repórteres, todos os grandes comunicadores, né? Até você pega qualquer grande comunicador, qualquer pessoa que tenha um público e tenha que falar com ele tem que ser um grande comunicador.
né? Esses caras não nasceram sabendo como se comunicar. Não é que a pessoa que nasce extrovertida, ela vai ser uma boa comunicadora também, tá? Não é. Muitas vezes a pessoa que é extrovertida, ela por ser extrovertida, ela não treina. E aí a comunicação dela não fica clara. Porque não adianta só sair falando e ser uma pessoa extrovertida e prolixa, por exemplo. Você não vai ter foco, você precisa ter direcionamento. A fala, ela existe uma estrutura, um início, meio e fim. Então é necessário você criar esse início, meio e fim. Luna falou, através da câmera. Ah, Luna, então vamos lá. Através da câmera é o seguinte: se você vai falar ao vivo, tem pessoas te assistindo, como no meu caso agora. Muitas pessoas às vezes me falam, Paty, mas para você é fácil, né? Você é extrovertida. Em alguns contextos eu sou mais extrovertida, mas dependendo do contexto eu não sou, tá, gente? Dependendo de onde eu estou, com quem eu estou falando, eu fico tímida. E também tem uma coisa, qualquer novo desafio que você vai começar na vida, vai dar frio na barriga. Mas isso é um sinal bom, que você está fazendo algo muito diferente na sua vida, que vai te mover para um passo a mais. E uma grande amiga minha trabalhou comigo, e hoje é uma grande terapeuta, ela me disse uma vez, Paty, no dia que eu parar de sentir esse frio na barriga, significa que eu não estou me desafiando o suficiente. Ou significa que tem alguma coisa muito errada comigo. Eu já me acomodei, talvez eu estou precisando de um desafio. Então, em determinados momentos você vai ter essa dificuldade mesmo, esse desafio. Mas use esse desafio ao seu favor. Como é que você vai começar? Se você tiver audiência público à frente, começa. Qual que é o seu nicho, Luna? Me conta. Você já ministra aula? Porque se você já tem, a sua dificuldade for durante a aula só com os seus alunos, você vai pegando o jeito. Uma questão muito importante, tá, gente? Para quem está ministrando aulas de yoga e não é presencial, tudo tem ônus e bônus, certo? Tudo tem ônus e bônus nessa vida. Qual que é o ônus de você ministrar aula online? É você não poder tocar no aluno. O aluno tá lá, na invertida, não arrumou os quadris, tá lá no Sirsasana, você queria pular dentro da câmera e consertar os quadris dessa pessoa. Só que você não pode. Qual que é o bônus? Você tá online, então você pode praticar de onde você quiser, economiza tempo seu e do aluno, tem vários bônus, né? Mas nesses casos, você vai ter que se desafiar mais no seu poder de descrição e locução. Porque você tem vários modelos de aula, né? Não sei se no momento que vocês estavam fazendo formação profissional, né, em yoga, se vocês tiveram isso, que é você pode fazer uma aula demonstrativa, que é você demonstrando todas as técnicas, uma aula descritiva, que é você falando todas as técnicas, né, descrevendo sem mostrar, ou você pode usar a mescla das duas coisas. Quando é aula presencial, você vai usar a mescla das duas coisas, né, além de tocar. Uma aula online, você pode usar as duas coisas, você pode descrever, né, descrever e fazer. Você fala, olha, aqui você vai fazer uma técnica de anteflexão, você vai estender as pernas à frente, você vai tracionar, eleva os braços acima da cabeça e desça à frente. E você vai fazer a sua anteflexão. Aos poucos você vai avançando. Lembra, a Sandra deu uma dica. Não fica falando enquanto você está fazendo. Está aqui, você não vai chegar e fazer o seguinte. Agora você toca a testa no joelho. Sua voz vai ficar abafada. E outra, acaba com as cordas vocais você fazer isso, tá? Então, você vai descrever e vai fazendo para a pessoa. Olha, você vai avançar, tal. Aí você demonstra, pode voltar e vai continuar ajudando o aluno, porque o foco é o seu aluno, não é você, né? Lembra? Não é você ficar lá curtindo a sua anteflexão, ai que delícia, tá alongando. Tá, até pode ficar ali um minutinho, 30 segundos, mas o foco é o aluno, não vai perder o aluno de foco, hein? Pelo amor de Deus. Então vai ter que desenvolver esse poder descritivo. E é técnica técnica mesmo. Então como é que você aprende técnica? Praticando, você primeiro conhecendo qual é a técnica. Como você fazer e depois fazendo. Você não vai estar perfeita nunca, ou perfeito, antes de começar. Você vai começar, agora melhorou. Agora eu vou fazer melhor. Por exemplo, eu estava treinando a minha aula, por isso que eu falei que é importante essa história de avaliação de aula. Eu estava gravando as minhas aulas e tinha alunos começando ali como um teste, como brincadeira, estava em formação ainda. E alguns colegas também estavam fazendo aulas, e colegas meus que de prática foram fazer aulas. E na hora que eu fui fazer aula, eu gravei a aula e alguns riram. E eu não sabia por quê. Depois eu fui ver. Na hora da descontração, que eu fui induzindo a descontração, ao invés de falar descontrair os globos oculares, eu falei glóbulos oculares, a louca. E eu só percebi na gravação. E os alunos começaram a rir, mas era tudo, né? Lá no começo, a aluna falou, por enquanto só ministro para amigos e famílias online. Olha só, então você já tá vencendo o medo da câmera. Qual que é o próximo passo? Você começar a se divulgar. Uma boa maneira se você já tem Instagram, aí você formatar o seu Instagram para atrair essas pessoas, seguindo algumas dicas que eu já coloquei aqui
aqui, ou então se você tiver o privilégio de começar na próxima turma VIP junto com a Yaya, que eu sei que daqui a pouquinho vai, você vai poder formatar todo o seu Instagram e suas redes sociais passo a passo para que você consiga ter uma visão geral e as pessoas cheguem lá e olhem como se fosse um site. Falar, legal, aqui é o lugar. A aluna é a pessoa para ministrar aula para mim. E aí você pode começar a ministrar aula aberta pelo Instagram. Como eu estou ministrando aqui, essa nosso bate-papo pode ser uma aula prática, agendada. E as pessoas entram e fazem a sua aula. E depois você deixa essa aula gravada e compartilha. Porque as pessoas gostam de saber se você realmente é capaz de ensinar aquilo que elas vieram buscar. E como é que elas vão saber sobre isso? Você falando. Nada melhor do que um vídeo. Ou faz o seguinte. Paty, eu não queria também tanta exposição. Eu tenho um pouco de vergonha. Tá, faz pelo Zoom para sua família. Grava. E aí depois você disponibiliza essa gravação. É uma maneira. Você vai pegando o jeito. A melhor maneira é você ir pegando o jeito. Mas tem estrutura para isso? Tem. A primeira base da comunicação é conhecimento técnico e filosófico. Quando você tem um conhecimento técnico e filosófico bem consistente, você vai se sentir mais segura para se comunicar. Mas, Paty, eu acabei de me formar, eu tô me formando. Você nunca vai ser perfeita. Aquilo que a gente falou, né? Nunca vai ser perfeito. Ainda mais yoga, né, gente? Vamos combinar, né? Yoga, que é uma filosofia que existe há mais de 5.000 anos. Na Índia Antiga, que vai além de sala de aula, que tem mais de 100 tipos de técnicas respiratórias com variações, dependendo da linhagem que você faz, né? Mais de não sei quantas técnicas de variações de asanas, independente da linha que você tá. É muita coisa. Fora o universo filosófico, mitológico. Então é coisa pra caramba. Você não vai estudar 20, se você estudasse a vida inteira, mesmo assim você não estaria pronto para conhecer tudo sobre yoga para ministrar numa aula. Então você vai sentir segurança naquilo que você está fazendo. Por exemplo, vai ter uma aula. Eu vou ministrar aquela aula sobre flexibilidade. Eu já fiz essa minha própria aula. Eu já treinei, sei como que é, agora eu vou colocar em prática. Aí eu vou sentir mais seguro. Aí depois você vai ajustando algumas coisas, comunicação, vício de linguagem. Grava essa aula, porque depois você vai se assistir e ver o que você pode melhorar. Mas a melhor coisa é sentar. O melhor professor é o tapetinho. Você vai sentar no tapetinho, as coisas vão começar a acontecer. Eu também. O mínimo toque parece que às vezes faz cair a ficha para o aluno, sim. Faz super. Mas você pode fazer isso verbalmente. O seu poder de descrição tem que ser maior agora do que antes. E o seu poder também de demonstração. Fala assim, olha só, antes de você fazer, olha como eu tô fazendo. Olha aqui meu encaixe dos quadris. E aí você pode mostrar para ele, pode tirar foto, printar a tela. Olha só como você tá fazendo, olha só como é. Ou, durante a aula, você mostra para ele, olha só, aqui nessa técnica do Chatuspadasana, os quadris não podem ficar tão para cima. É assim que você está. Olha como você encaixa aqui, contraindo o abdômen e como você faz com que a sua coluna fique mais reta. Então você pode demonstrar. Demonstra com você, né? Demonstra com você, já que a gente não pode tocar, né? Infelizmente, aí online, né? O online não evoluiu tanto pra gente tocar e que às vezes é um detalhe ele consegue fazer, né? Se tiver dúvidas, sabe que eu tô à disposição aqui no Instagram, no YouTube, né? Tem o e-mail suporte@viverdeyogapersonal.com.br, yoga nesse caso com Y, também posso responder, ou eu ou minha equipe vai responder por lá, e o WhatsApp também, fiquem à disposição para mandar mensagens por lá, tá bom? Um grande beijo para vocês, um beijo, tchau, tchau.